Hoje eu vou falar com a Fernanda sobre orientação parental. Então, como que usa a neurociência para fazer orientação parental? Como que usa psicologia e neurociência dentro desse campo de orientação parental que é tão necessitado hoje? Ah, é a Fernanda. E que a gente tem tanta gente, infelizmente, que faz com uma ótima intenção, mas que não poderia estar fazendo, né, gente? Nós que somos psicólogos formados em psicologia, a gente sabe da importância de que se você for fazer uma orientação parental, que você faça com um psicólogo, uma pessoa graduada em saúde. Porque e quando a gente estuda neurociência, cada vez mais a gente vai entendendo como orientação parental não é educação, né, gente? É saúde mental. A gente está falando de saúde mental. Fala também de educação, porque, obviamente, envolve educação, mas é saúde mental. Então, é importante você fazer isso com uma pessoa que entenda de saúde mental, né? Que seja psicólogo, que seja dessa área aí, ou até, muitas vezes, o psicopedagogo que faz também, voltado para o processo escolar e de aprendizagem, tá? E a gente também tem muito pouca tolerância e, infelizmente, cada vez menos, né, a diversidade. É muito interessante, né, porque a gente tem trabalhado no Brasil tanto a questão da diversidade, mas cada vez menos a gente tem tolerância à diversidade. Então, você deve ver isso. Eu vejo muito isso na clínica com as minhas alunas ali do PNP também, ainda uma necessidade muito grande de diagnosticar coisas que são diversidade, que não são diagnóstico, né? Então, a escola, os pais, o sistema inteiro, a própria área da saúde, a área da saúde no Brasil é muito preventiva, né? Ela é de prescrição, não é preventiva, ela é prescritiva, né? Ela é que eu tô no futuro já, tô trabalhando para prevenção. Mas ela é prescritiva, né? Ela é feita para achar diagnósticos. E eu entendo porque a gente precisa, obviamente, precisava entender o diagnóstico. Mas ainda assim, a nossa busca é sempre de que se existe alguma coisa diferente, existe um diagnóstico de psicopatologia, de transtorno de aprendizagem. E na verdade, não. Né? Nós somos muito diferentes e quando a gente entende neurociência de sério desenvolvimento, a gente fala assim, nossa, não tem como a gente ter o mesmo repertório. Eu sou diferente de você, a gente pode ter feito a mesma faculdade, criadas pelos mesmos pais, às vezes, né? Vivido na mesma casa, mas a gente se desenvolve de maneiras diferentes. Então, a gente tem uma diversidade É, natural. Quando você começa a dar para a possibilidade da criança e do adolescente serem respeitados na sua individualidade, né? Exatamente porque nós somos diferentes, temos. E você também dá a possibilidade para os pais de entender que ele pode olhar o filho dele de um jeito individual e que ele pode tirar aquela culpa de que eu preciso criar meu filho desse jeito. Porque existe isso, né? Eu tenho que criar o meu filho assim. E existe uma expectativa que muitas vezes você tenta criar o filho assim e esse assim dá um assado, dá o oposto. Mas o jeito que a gente aprendeu e o jeito sem neurociência, muitas vezes, é um jeito de que se muitas vezes você cria, por exemplo, com rigidez, ele não vai ser uma criança, às vezes pode até ser obediente, mas ele com certeza vai ter outros sintomas mentais que você não é. está vendo, né? E o que causa trauma, o que não causa trauma. Pode Agora é fazer. uma época que a gente está procurando escola, né? E aí eles ficam, mas o que é bom? O que precisa ter Muito numa escola? bem. Eu falo, gente, saúde emocional. Porque se você tá bem, você aprende É, qualquer coisa. Se você tá mal, você não vai aprender verdade. nada. Então a gente fala muito do afeto e da Uhum. emoção na aprendizagem, né? Então como que você vai colocar numa escola que tem robótica, 3 idiomas, mas não olha para o indivíduo, que não olha para as relações? Sim. Então eu falo, gente, para mim os pilares já são outros, porque eu costumo, para mim Quais são? é socioemocional, o primeiro, porque senão Sim, você não aprende nada se você sim. não tiver com isso bem estabelecido, né? Todas as pessoas que têm uma criança em casa precisam saber como favorecer esse desenvolvimento para ela ser feliz, para ela aprender, para ela poder ser uma pessoa que vai em busca. A gente fala assim, ah, mas eu quero que ele faça a melhor faculdade. Tá, mas como? Você cuidou da base? Você cuidou da emoção? Você cuidou do que ele precisava? Porque eu costumo falar muito É. assim, não existe uma mágica, né? O que você vai viver na sua fase adulta é resultado da infância.
Não existe uma fase assim, olha, eu não fiz Sim. nada disso quando ele era criança e de repente ele virou um adulto XYZ. Não, é uma consequência, positiva ou negativa, né? E aí as experiências vão Uhum. moldando isso. A gente está acostumado com essa loucura, com esse dormir tarde, não tá com o filho, não come direito, não bebe água. E eu falei, a gente precisa parar de normalizar o que nos prejudica, o que nos faz mal. E ela falou, é verdade, porque ela, É. para marcar uma reunião na escola, ela queria ir no feriado. Eles, não, a gente não está aqui no feriado. Ah, então posso ir na hora do almoço? Não, a gente almoça na hora do almoço. São Paulo, todo mundo ia te atender. Você São Paulo é uma entende? loucura. Então ela falou, gente, a Gente, gente precisa parar de sim. normalizar. É, lógico, ela se assustou por não atenderem ela, mas eles que estão certos, né? Então ela falou, eu falei para ela, a gente precisa Sim. parar de normalizar estar exausto, a gente precisa parar de normalizar o intestino não funcionar, a gente precisa parar de normalizar não dormir à noite adequadamente. É, Não comer e aí se a bem. gente normaliza isso, o que que a gente faz? A gente serve de modelo para os nossos filhos, eles vão achar que isso é normal, e eles vão crescer nesse círculo. E a gente Sim. precisa romper isso com informação, com conhecimento, para a gente agir com mais consciência, né? Eu, quando trabalho com empresa, geralmente eu trabalho com os executivos que têm um poder aquisitivo grande e tem um monte de gente que eles gerenciam. E uma das coisas que eles me trazem é, primeiro, que eles marcam reunião comigo 7 horas da manhã. Eu falo, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Sete, todos têm filhos, assim, pô, todo dia não. E eles vão tomando café da manhã enquanto fazem a reunião e marcam reunião no almoço, enquanto come tem outra reunião. E à noite, e aí para de trabalhar, sai, sei lá que horas. E essa normalização de que a vida de uma pessoa que quer ter sucesso profissional é assim. Ela é enlouquecida, você não vê a família, porque a tua prioridade é o trabalho, e de repente você dorme, ao invés de dormir pensando o que, que eu faço para ficar mais perto do meu filho, que seria um processo biológico natural de construção de saúde, eu durmo pensando o que, que eu faço para aquela reunião de amanhã dar certo, e isso começa a se repetir. É interessante isso, né? E aí a gente começa, a gente tem uma realidade hoje de achar que as crianças precisam entender. Elas não precisam entender. Esse entendimento de que o trabalho é mais importante do que a família é antibiológico. Então, são duas coisas que hoje, na minha opinião, são as habilidades que a gente precisa desenvolver como adultos. A habilidade de estar presente, de fazer É, espaços e de estar atento. Né? Porque se eu não estou. Às vezes a família até tem um tempo de convivência, o que ainda tem muito pouco hoje em dia, né? Porque você sai do trabalho, trabalha o dia inteiro, pega, fica ali 2 horas, no máximo 3, com o filho, com a criança, com o adolescente à noite, e ele nesse momento tá no celular e você tá no seu, ou você tá arrumando a casa. Então, nesse momento, nem que ele não use você e arrume a casa com você para ter esse tempo de convivência. E sem esse tempo de convivência diário, não tem como você perceber é essas verdade. nuances. Não tem como. Às vezes ele fala, né? Na hora de dormir. Ai, mas ele fica chamando, fica falando só para chamar minha atenção. Então dá atenção para ele, né? Ai, a criança está Sim. fazendo para chamar atenção, vou É, ignorar. Não, dá atenção. A criança só pede o que ela precisa. é. E aí é exatamente isso. Às vezes fala assim, ah, mas se eu chamar ele para me ajudar para pôr a mesa, ele vai ficar furioso. Vai ficar furioso o primeiro dia. Depois ele vai Claro. entender que isso é É, pertencimento, isso é estar junto, isso é sim. convivência. E tudo bem, né? A gente faz tantas escolhas difíceis pelos nossos filhos e o que vai favorecer a gente fala, ai não, mas ele vai reclamar. Tudo bem ele reclamar, mas você tem um É. propósito. Isso é uma das coisas que eu sempre tento trabalhar também com executivos, assim, interessante, né? E com os meus pacientes adultos, sempre tem que ter uma educação emocional, porque a gente não teve, né? Então, o tempo todo é trabalhando, mas por que que você acha que você precisa estar o tempo todo feliz? Mas por que que você acha que seus funcionários precisam estar o tempo todo felizes? Qual que é essa obsessão que a gente tem por um sorriso no rosto, né? Porque é uma obsessão. E como se isso. E que indicativo é esse? De que tem alguma coisa errada? Porque quem está o tempo todo feliz? Ninguém que é saudável, né? O saudável é a gente vai se locomovendo emocionalmente, né? A emoção ela se locomove, a gente vai sentindo, a gente vai experienciando, né? É,
e que aí o mundo adulto precisa Sim. dessa educação Saber emocional. lidar com cada emoção, né? Sentir, se permitir sentir, né? Sim, é. E até uma questão da gente querer resolver a emoção do outro, né? E eu acho que isso se confunde muito. Então, não, se ele não tá bem, então faz isso para ficar. Às É. vezes a gente precisa não ficar Sentir. bem por um tempo. Fazer as coisas mesmo não estando bem, né? Não quer dizer paralisar o mundo, mas quer dizer, às vezes eu vou precisar trabalhar triste porque tô, né? Preciso dar esse tempo emocional aqui, mas vou fazendo as coisas sem tentar ficar bem o tempo todo. E em que momento que eu paro de, agora tá ruim demais? E esse é o limiar que as pessoas acho que ainda não conseguem compreender, né? Você não precisa fazer todas as vontades do seu filho para ele ser feliz. Às vezes um não vale muito mais do que você fazer tudo que deixar ele fazer tudo o que ele quer. Que eu falei, a gente às vezes faz coisas, toma decisões muito mais prejudiciais para os nossos filhos e a gente não sustenta um não, né? A gente não sustenta que ele vai chorar. Tudo bem Sim, ele chorar, né? Então, sim, na orientação parental, a gente vê muito isso, né? Como quando os pais tentam mudar, eles acabam indo para os extremos, né? Da permissividade, sim, todos esses termos que a gente usa na orientação parental. E o que, o PNP traz para a gente? Que não precisa ter, a gente precisa considerar o indivíduo, a gente precisa considerar onde ele está, sem tantos rótulos, sem tantos nomes, né? E aí é isso, é sentir, é estar presente. Você só vai saber como agir estando presente.